A paz do Senhor Jesus. A reflexão de hoje é sobre o servo sofredor. O servo que ama, mas não é amado, que abraça, mas não é abraçado, que ajuda, mas não é ajudado, que é presente, mas ninguém sente falta, que sofre, mas ninguém se importa. Isaías 53 vai descrever a recompensa a qual Jesus recebeu por amar, por acolher, por sofrer por nós. A palavra de Deus em Isaías 53 vai dizer que, para começar, Jesus ele era um homem comum e ele não tinha beleza. Aqui em Isaías está profetizando algo que virá, um Messias que virá para um povo que está corrompido e necessitado de se arrepender e obedecer a Deus. Isaías vai falar que não havia nada em Jesus que chamasse atenção, porque Jesus não veio com aparência de rei. Isaías também vai dizer que ele foi rejeitado e desprezado por todos, e suportou dores e sofrimentos sem fim. Ele amou, ele abraçou, ele ajudou, ele curou, ele libertou, ele ressuscitou. Suportou dores, porque a Bíblia vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso significa que enquanto ele andou por esta terra, ele sofreu muitas afrontas, muitas dores, decepções e tristezas sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Mesmo ele sendo amor, mesmo ele abraçando, mesmo ele ajudando, mesmo ele sendo justo, reto, íntegro, ovelha muda, levada ao matadouro, perfeito, porque nele não houve pecado. Mesmo assim, ele foi desprezado. No entanto, todo o sofrimento a qual Jesus carregou foi o nosso sofrimento. Tudo que Jesus passou foi o que nós passamos. A Bíblia diz que Jesus é o mediador entre Deus e os homens, porque ele soube o que é ser homem, sendo 100% homem nessa terra, e também é Deus. Então ele pode nos ajudar. Ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Por isso ele passou por tudo para poder compreender, entender e nos ajudar em momentos muito idênticos a este, quando fazemos a vontade de Deus. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Mas não, Deus já o enviou a esta terra com o plano de salvar a humanidade caída, perdida, pecaminosa. O tempo passou, mas o homem continua do mesmo jeito, carecendo da graça e da misericórdia de Deus. Ele se entregou, ele morreu em nosso lugar, ele venceu o pecado, a morte no nosso lugar. Ele sofreu nesta terra as piores humilhações, mesmo sendo reto, justo e amoroso. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Jesus, ele tem cura para nossa alma, cura para o nosso corpo, cura para o nosso espírito, porque ele já venceu. Glória a Deus, aleluia. E todos nós, até encontrarmos Jesus, estávamos perdidos. Éramos como ovelhas que haviam perdido o caminho. Porque o único caminho que nos leva a Deus, que nós podemos estar e ser salvos, é Jesus. Qualquer outro caminho é perdição. Mas a Bíblia diz que ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. E não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto.
Os planos de Deus para Jesus estavam acima dos seus próprios interesses, porque ele veio para fazer a vontade do Pai, para cumprir o plano de Deus. E ainda que ele amou e não foi amado, estendeu a mão e não recebeu de volta, ajudou e não recebeu sequer uma gratidão acerca de muitas pessoas que não o receberam. No entanto, ele foi morto, crucificado, todos nós sabemos disso. Mas o que ele prezava era o plano de Deus e não a sua própria vontade. Muitas vezes você pode sofrer, muitas vezes você pode receber ingratidão, muitas vezes você pode receber até as costas das pessoas, mesmo você tendo feito o bem e não compreender. Mas eu quero dizer para você que Jesus passou por tudo isso e ele nos perdoou, ele nos amou, ele nos salvou. Hoje aquele que crê, aquele que aceitar, confessar com a boca, crer no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos será salvo. Jesus ele veio com o plano de cumprir o plano de Deus, o propósito de salvação de Deus. E nós todos os dias morremos para nós, para vivermos a vontade do Espírito de Deus. Negando o pecado, negando tudo aquilo que desagrada ao Espírito de Deus para viver a vontade de Deus. E por fazermos o que é justo na direção do Espírito de Deus, passamos muita semelhança com aquilo que Jesus passou nesta terra. Mas o que importa é que o plano de Deus se cumpra em nossas vidas e que no final nós sejamos salvos. E que nós tenhamos misericórdia um dos outros, nos perdoemos, nos amemos, nos ajudemos, porque somos todos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. A história de Jesus nos faz olhar para nós e pensar, meu Deus, por amor a Ti, muitas vezes eu passo o que o Senhor passou também. Mas o Senhor venceu. O Senhor me amou, o Senhor se entregou, o Senhor suportou, o Senhor andou por esta terra e sofreu. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor cumpriu o plano a qual Deus tinha para a humanidade. E eu também quero chegar no céu, eu também quero aprender a suportar. Eu também quero aprender a amar e perdoar. Eu também quero ser como Jesus Cristo foi nesta terra, um exemplo de vida para mim. E eu sei que este caminho me trará cura, libertação, salvação, prestígio diante de Deus. A melhor recompensa não é a resposta do homem. A melhor recompensa é a salvação do céu. Que Deus abençoe você.